Alegrei-me quando me disseram. Você está alegre? Amém? E uma alegria que não sai, uma alegria que não passa em um dia, 3 dias, 4 dias de carnaval, né, irmãos? A nossa alegria no Senhor, alegria do Senhor, glória a Deus por isso. E nós estamos aqui para dizer ao Senhor que as chaves do Rio de Janeiro estão sendo entregues a Jesus. Glória a Deus por isso, né? E vamos então continuar louvando o nosso Deus. Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Nós vamos falar de um assunto muito importante. Qual é o assunto da Bíblia que não é importante, né, irmãos? Todos são importantes, né? Mas especialmente nessa época, e eu quero falar sobre obras da carne versus fruto do Espírito. Então, Gálatas capítulo 5, verso 16, por hora até o 21, eu botei até o 25 aí, mas vamos, por enquanto, até o 21. Gálatas 5, 16. Quem quiser pode acompanhar aqui. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Olha só que afirmação, irmãos. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estarão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, Paulo está aqui doutrinando as igrejas da Galácia. E havia uma influência muito forte de falsos mestres, que estavam causando confusão na cabecinha dos crentes. Muita confusão. E haviam os extremos reinando ali naquele local, sobre os limites da liberdade cristã. Este é um assunto. Limites da liberdade cristã. Então havia extremos. Isto é, coisas lá de um lado e coisas bem distantes do outro. Extremos. E você sabe que geralmente os extremos são perigosos, né? Então havia um legalismo extremista e havia uma licenciosidade soberba lá, uma coisa muito, vamos dizer assim, aceita, divulgada. Alguns limitando a liberdade em Cristo, colocando regrinhas que não tinham nada a ver, privando os cristãos verdadeiros da verdadeira liberdade em Cristo. E por outro lado, isto é o outro extremo, tudo é liberado. Está tudo liberado, irmãos.
libertinagem completa, as pessoas caindo em escândalos na vida moral. Eu, lendo o comentarista John Stott, ele diz assim: cristianismo não é escravidão, é um chamado da graça para a liberdade, mas não uma liberdade para pecar. Você não é livre para pecar. Na vida cristã, ele está falando. Você é livre para obedecer a Deus. Ele completa: o cristão é salvo para viver em santidade. E esse é um dos assuntos que a gente está vendo aí no livro de Levíticos, né, irmãos? Quem está lendo aí, acompanhando a leitura, às vezes é até um pouco enfadonho aquelas regras todas, mas se eu fosse resumir Levíticos em uma palavra, seria santidade, santificação. E você veja os detalhes que Deus estabelece, irmãos, para a santidade. Então Paulo diz que somos libertos para viver em autocontrole, vida de verdade. Isso é vida. E ele fala de obediência a Deus, ele fala de amor ao próximo. E Paulo diz o seguinte, irmãos, nessa carta, que só é possível pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo nos mantém verdadeiramente livres. E lá em João 8,32, conhecereis e a verdade vos libertará. Em Cristo somos libertos. E é interessante, irmãos, que há vários contrastes na Bíblia, né? E esse é um. Quanto mais nós nos submetemos a Deus, submeter, obedecer, senhorio, quanto mais somos, outra palavra, somos escravos, mais seremos livres, mais vamos experimentar a liberdade cristã. E Paulo aqui, em outros lugares, ele fala dessa batalha entre a carne e o espírito, porque são de naturezas diferentes, não é? A carne é natureza carnal e o espírito, natureza espiritual. Nós temos as duas naturezas. Graças a Deus que em Cristo nós temos outra natureza, a natureza de Deus. Queridos, obras da carne ou fruto do Espírito, é sobre isso que vamos conversar. Hoje à noite eu vou tratar mais especificamente do fruto do Espírito. E é interessantíssimo, meus irmãos, porque obras da carne está no plural, fruto do Espírito está no singular. E aí a gente vai ver um fruto que se desenvolve em várias facetas, não? Em vários gomos. A gente explica sempre dando a laranja ou a tangerina, né? Que tem vários, é um fruto, mas vários gomos. Então esse fruto me faz viver daquela forma que nós vamos falar à noite, produzindo aquele fruto. E é interessante, irmãos, a gente observar isso. Muito bem, quero tirar duas verdades aqui sobre a importância de crucificar a carne, e é isso que Paulo diz. Nós temos que crucificar a carne, essa natureza humana, esse desejo carnal que está em nós. Eu não. Então você é um ET. Nós temos essa natureza herdada dos nossos pais.
a natureza humana, e temos a natureza divina, herdada de Jesus, selados pelo Espírito Santo, nascemos de novo, mas ainda continuamos com a natureza carnal, e essa luta que nós travamos, irmãos. Então, essas duas lições eu quero tirar com os irmãos. A primeira é: a crucificação da carne deve ser sem piedade. 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Irmãos, a gente ouve isso, né? A gente sabe isso, mas olha bem os termos. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, isto é, a natureza humana, com as suas paixões e seus desejos. Nós temos paixões e temos desejos. A crucificação sempre foi um ato impiedoso. Veja o sofrimento de Jesus. Pregado, os cravos nas mãos e nos pés. É um ato impiedoso, doloroso, sem misericórdia. A crucificação. E é essa a ideia que o apóstolo Paulo passa para nós. Nós temos que, sem piedade, sem peninha, crucificar nossos desejos e paixões carnais. Tudo aquilo que não agrada a Deus, eu preciso crucificar sem piedade. E aí, Paulo fala de 4 grupos de pecados. Deixa sua Bíblia aberta aí para você ir acompanhando, tá? Que a gente vai comentar rapidamente esses grupos e esses pecados para a nossa reflexão. Primeiro ele fala de pecados sexuais. Verso 19. Ele fala de imoralidade sexual, em algumas traduções prostituição. Ele fala de impureza e fala de libertinagem ou lascívia em algumas traduções. Então a palavra imoralidade sexual, prostituição, é porneia. Toda sorte de pecado sexual. O que você imaginar de pecado sexual, o que está acontecendo hoje, naturalmente, isto é, parece que é algo natural, mas não é, não é? É comum, se tornou comum, mas não é algo natural. Por exemplo, homossexualidade. Infelizmente está se tornando comum, mas não é da natureza, não é natural isso. E aí, adultério, fornicação, incesto e tudo que você imaginar de pecados, toda sorte de relacionamento sexual ilícito está classificado aqui nestas 3 palavras, tá? Então, William Barclay, é outro grande comentarista, ele diz que porneia é prostituição. A ideia de pornê, né, é uma prostituta. Então, todas as palavras estão ligadas a esse termo, que tem a ideia de vender. Dá a ideia de vender, isto é, porneia é um tipo de sexo comprado, vendido, negociado. Tá? Na Grécia, irmãos, sexo antes e fora do casamento
era praticado sem nenhuma vergonha. Pastor, e aqui não? Os gregos eles diziam assim, eles classificavam em 3 situações. Os gregos tinham amantes para o prazer, concubinas para as necessidades diárias e esposas para gerar filhos. Nada, assim, era comum isso. Sem qualquer constrangimento. Quase todos os grandes pensadores gregos tinham suas amantes. Alexandre Magno tinha a sua Thaís, Aristóteles tinha a sua Erpília, Platão tinha a sua Arquenessa e Péricles tinha a sua Aspásia. Roma ia no mesmo caminho, queridos, todo tipo de promiscuidade. O que você imaginar? Naqueles palácios havia um antro de pornografia, de coisas absurdas, obscenidades, orgias, e isso era feito, muito comum, isso era comum, era feito às claras, sem qualquer constrangimento. E a ideia de impureza, essa impureza moral, sexual, envolvendo atos, palavras, pensamentos e intenções do coração. A ideia de impureza não é só o ato em si, mas palavras, pensamentos, intenções do coração, aquilo que estamos vendo. Se aplica aqui em impureza. Citando mais uma vez o Barclay, ele diz que essa palavra no grego é a ideia de uma ferida infectada. Uma ferida. E falando do caráter da pessoa, é um caráter infectado. É um caráter imoral, é um caráter contaminado, contagioso. E quando é caráter, irmãos, a gente tem que fazer essa diferença entre um ato que talvez tenha sido um tropeço e o caráter da pessoa. Isso é muito importante. A outra palavra, lascívia ou libertinagem, em outras traduções, devassidão também, todo tipo de indecências. E a ideia que dá aqui nessa palavra, irmãos, é pessoas que não têm limites, as pessoas que não estão se importando, estão nem aí para o que os outros pensam. Ele tem esse tipo de comportamento. Totalmente sem vergonha. Ele não se preocupa com as pessoas, com as consequências daquilo que está praticando. Então, eu vejo assim que é uma progressão, na transgressão. Primeiro, a ideia de prostituição, tá? Que envolve muito a vida física. A impureza é uma profanação que envolve a personalidade da pessoa. E lascívia é essa libertinagem completa, que faz todo tipo, ele pratica todos esses tipos de coisas. E aí Paulo classifica esses 3 tipos de pecados na área sexual. E aí ele fala de pecados religiosos, tá? A partir do verso 20, veja aí. E ele começa falando de idolatria. Idolatria. Tudo aquilo que colocamos no lugar
de Deus na nossa vida. Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Qualquer coisa que eu coloco em primeiro lugar, em termos de importância na minha vida, se torna um ídolo. Eu estou praticando idolatria. Às vezes nós condenamos os idólatras, mas existem ídolos dos cristãos. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, que se torna mais importante, que tem o primeiro lugar na nossa vida. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Adorar somente a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Não permitir que nada nem ninguém ocupe o primeiro lugar na nossa vida. Feitiçarias. Feitiçarias, é interessante que a palavra é farmaqueia, que tem a ideia de drogas, de remédios. A medicina e a magia estavam muito entranhadas. Tá? E eles não faziam muita diferença. Mas isso não só nessas culturas, irmãos. A medicina moderna faz isso. Quantos médicos você conhece que são espiritualistas? Espíritas. Praticam o espiritismo, feitiçaria, astrologia. Irmãos, vejam as escolas de samba. Estão completamente envolvidas com a feitiçaria, irmãos. E tem gente que acha ainda que o carnaval não é do inimigo. É cultura, é folclore, é arte. O que é isso? Será que nós não estamos enxergando o que eles fazem, o que move essas escolas de samba, meus irmãos? Macumba, candomblé, umbanda, quimbanda, e tem gente que diz, nada a ver, nada a ver. Queridos, eles estão invocando o demônio, entidades demoníacas. Eles desfilam completamente dominados, possuídos. Ah, mas tem alguém que não sei, eu não conheço, não sei de lá, né? O que eu acho ridículo, queridos, ridículo, né? É até uma palavra muito leve, de pessoas que se dizem crentes, participarem, desfilarem, estar ali naquele meio. E teve uma, eu já até citei aqui, que falou, meu corpo é de Jesus, minhas são de Jesus, nem quero falar o nome aqui, é de Jesus, e está lá mostrando tudo no carnaval. Nós temos que ter uma postura firme, queridos. Nós precisamos definir se estamos na carne ou no espírito. Se somos dominados pela carne ou pelo espírito. Paulo deixa isso muito claro aqui. Pecados sociais. Inimizades. É a ideia de hostilidade, o oposto do amor. Rixas, a ideia de porfias, brigas, discórdias, contendas, essa rivalidade forte, né, que envolve toda a vida da pessoa.
Ciúmes, que a ideia de ciúme aqui é querer possuir as coisas que são dos outros, em todas as áreas. É a pessoa que se entristece quando alguém tem uma vitória, sabe? Ela fica triste. Em vez de louvar a Deus, não, ela fica triste pelas conquistas dos outros. Aí vem iras. A ideia de iras é um sentimento que tem curta duração. É essa ideia que dá aqui o texto no grego, né? A pessoa que tem um comportamento violento, explosivo, é um destempero em algumas situações, parece que um gatilho, né? Tem assim, e ela explode, ela é um pavio curto, sabe? E não quer saber quem está perto. Um momento de cólera. Parece que a pessoa fica desfigurada. Ela perde o controle completamente. E ela esbraveja, enfim, quem estiver perto já viu, né? E eu fico pensando, irmão, quando eu vejo isso, fico pensando nas pessoas que convivem com esse tipo de pessoa. Por exemplo, marido, esposa, pai, filho, que convive com isso, sabe? E quando eu falar à noite sobre fruto do Espírito, a ideia de longanimidade é essa paciência esticada de lidar até com esse tipo de pessoa. Iras, pessoa inflamada. E aí, parece que ela desabafa, explode e depois passa. Discórdias, a ideia de conflito, lutas, contendas, espírito partidário, tendencioso, que pensa só em si mesmo. Dissensões, a ideia de divisões, né? Sedição, rebelião, contra tudo que é contrário a ele. O que ele pensa que é o certo, é o meu pensamento. Isso é que é certo. Ele nem parte para a palavra de Deus. Facções significa heresias. É a rejeição dos fundamentos da fé, do que diz a Bíblia sobre Deus, Cristo, Escrituras, igreja. A ideia de facções, a pessoa que abraça falsas crenças, seitas. É esse tipo de pessoa. Mas a ideia também é aquela pessoa que quer, assim, dentro da empresa, da família, ou até da igreja, fazer uma panelinha. O pessoal fala panelinha, né? É a panelinha. É nós, é só nós. Essa ideia de facções. E aí o verso 21, veja aí, invejas, que vai além do ciúme, não é? A pessoa não só quer o que pertence aos outros, mas é aquela mesma ideia que eu falei, que se entristece quando alguém conquista alguma coisa. Ele não se alegra com os que se alegram, tá? Eles se alegram com a desgraça dos outros. Outro dia, é outro extremo, né? Eu ouvi uma pessoa falar assim, um torcedor. Sabe a coisa que eu mais odeio? E ele fez assim. Eu odeio o Flamengo. Falou. E a minha alegria maior é quando o Flamengo perde. Gente, tudo bem, está no campo esportivo, na brincadeira, na zoação, é aceito, vamos dizer assim. Agora, quando parte para outras áreas da vida, irmãos, é triste isso, queridos.
E vai continuar odiando, coitado, né? Por quê? E sem alegria. Sem alegria, né? Aí, pecados pessoais. Paulo fala de bebedeiras ou bebedices. Pessoa que se descontrola, irmãos. Irmãos, carnaval é festa dos excessos, da liberação geral, bebidas, drogas, sexo. Liberação geral. É essa a ideia de bebedeiras. Eu sei que há crentes que pensam de maneira diferente, irmão. Nós temos que repensar. Eu já citei aqui que eu tive um pai alcoólatra. Eu sei bem o que é um homem dominado pelo álcool. Sabe, irmãos, sofri na pele, meus irmãos, minha mãe, o que é uma pessoa viciada. Irmãos, ela não pensa. Falta o raciocínio, falta a lógica. É só aquele desejo dominante, aquele anseio pela droga. Vocês sabem muito bem o que é isso, né? Aquele anseio faz o que? A pessoa faz qualquer coisa. Ela vende o que ela tiver. Chega um momento de crise, ela está pronta a fazer qualquer coisa. Essa é a ideia, irmãos. Orgias, o outro pecado. É triste, irmãos. A pessoa que cai nesse pecado, ela pensa assim: o importante é eu ter prazer. Não importa como e com quem. Você está entendendo? A pessoa pratica todo tipo de pecado e de orgia sexual. Importante ela ter prazer. Me dá prazer. Eu gosto. Eu me satisfaço. E não importa. Foi agora, não sei se foi, tem um mês, mais uma notícia de não era enfermeiro não, um senhor que trabalhava, que cuidava não era funerária não, da necrotério, que fazia sexo com os cadáveres. Saiu agora há pouco tempo. Irmãos, pensa que, olha só, irmãos, que tristeza. E aí, dentro dessas fantasias, essas loucuras, há um mundo de coisas acontecendo, irmãos. Há um mundo de coisas acontecendo. Irmão, eu até sei, assim, tenho dificuldade de falar, como é que pode um ser humano, se a gente pode dizer ser humano, que tem prazer em fazer sexo com um bebê, gente. Gente, é algo satânico. Só pode ser, irmãos. Irmãos, é triste isso. É triste demais. Essa compulsão desenfreada. E quando a gente pensa em compulsão, né? A gente dá uma aliviada na glutonaria, né? No comer, né? Mas nós temos compulsão também de comer. Já viu quando tudo está de graça, a pessoa quer nem saber. Ela, vou jantar, vou tomar café e vou almoçar para o outro dia. Vou comer tudo agora, vou armazenar. É um negócio assim impressionante, irmãos. Nós temos que ter controle, autocontrole, até no comer, irmãos. Nosso maior problema, queridos, nosso maior problema está aqui, uma pessoa foi
a um especialista, né, para conversar sobre regime e tal. E ele falou assim: você só vai fazer um exercício, quando alguém te oferecer alguma coisa, você vai fazer assim, ó. Só isso. Mexeu a cabeça assim. Não, é só assim. Mas nosso problema está na boca, irmãos. Lógico que tem outros, né, questões de enfermidade e tal, enfim, eu sei que tem outras coisas envolvidas aí, mas nosso maior problema é a boca, irmãos. E tem tanta gente aí precisando de comida, né? E aí Paulo termina essa parte dizendo assim: coisas semelhantes a estas, tá? Que há outras listas feitas por Paulo, e eu vou citar apenas aqui Romanos 1, 1 Coríntios 5 e 6, 2 Coríntios 12, Efésios 4 e 5, Colossenses 3, 1 Tessalonicenses 2 e 4, 1 e 2 Timóteo e Tito. Há listas de obras da carne, que a gente precisa ter cuidado. E Paulo está dizendo assim: esses pecados precisam ser crucificados sem piedade. Crucificados. Nós não podemos ser complacentes, tolerantes, porque às vezes há pecados que a gente, né, são domesticados, a gente cultiva, e a gente tem um sistema, né, a psicologia deve informar melhor, que a gente vai amenizando aqueles pecados, a gente vai encontrando uma desculpa, uma saída para ir se acostumando com eles, para abrandar o seu perigo desse tipo de pecado, tá? Então, há algumas pessoas que querem nem saber, irmãos, e eu estou falando de cristãos. A gente vê tanta coisa acontecendo, irmãos, no meio chamado cristão, e as pessoas têm um rosto de santidade. Triste, né, irmãos? É uma hipocrisia. Outro dia eu falei aqui que alguém classificou nossa vida, nós temos 3 vidas, não sei quem lembra disso. Nós temos uma vida pública, não é? Temos uma vida privada, que é nosso convívio ali, mas, né, na família, e temos a nossa vida secreta, que ninguém sabe, que só Deus sabe, secreta. Eu quero perguntar a você sinceramente: há alguns desses pecados rondando sua vida? Alguma coisa semelhante a isso? Que você ainda não crucificou sem piedade? Você ainda não baniu completamente da sua vida? Nós estamos diante de Deus, irmãos. Adianta ter essa vida dupla? Adianta, irmãos. Nós somos cristãos, nascemos de novo para uma nova vida. Nós precisamos crucificar essas coisas, pedir forças a Deus para crucificar essas coisas, esses pecados. E a segunda lição que eu tiro aqui, queridos, a crucificação da carne deve ser definitiva e permanente. Veja o verso 21. Depois da lista de pecados, Paulo diz assim: declaro a vocês, olha, depois que ele fala dessa lista, hein, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas, o quê?
Ah, pastor, mas Paulo pegou pesado aqui. Irmãos, não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando do julgamento divino para as pessoas que vivem na carne. Não herdarão o reino de Deus. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Paulo não está aqui falando de um ato pecaminoso. Ele está falando de um caráter, do costume, da permanência na prática desses pecados. Não foi uma tropeção, é uma constante. Faz parte da vida dessa pessoa, mostrando que ela, na verdade, não nasceu de novo. Todos nós pecamos, irmãos. Nós só estaremos livres da presença do pecado na glorificação. Presença, só na glorificação. Mas na santificação, aí é diferente, irmãos, que é um processo. Na conversão, fomos libertos da condenação do pecado. Mas na santificação, nós somos libertos do poder dele sobre a nossa vida. E na glorificação, somos libertos da presença dele. Então, queridos, nós precisamos vencer, se é que nascemos de novo. 1 João, capítulo 3, verso 9, tem a mesma ideia. Ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha só, queridos. Pecar aqui está no presente contínuo. Aquilo que se tornou uma prática, um hábito na vida da pessoa. Ah, queridos, mas não nos nascidos de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, esses não vão permitir que o pecado se torne um hábito em sua vida. João usa a palavra permanecer. Quem permanece em Cristo não pode permanecer no pecado. Olha só a diferença, irmãos. Permanecer. Isto é, ele vai pecar, deve evitar ao máximo, né? Mas quando cair, ele não vai permanecer. Ele vai se arrepender, vai confessar a Deus e vai buscar o perdão. Aí João diz: porque permanece nos filhos de Deus a divina semente. Aqui é a mesma palavra para espermatozoide, a ideia de sêmen, mas não tem nenhuma conotação sexual aqui, mas está falando de vida, que produz vida. Essa semente de Deus produz vida, isto é, uma nova vida em nós. Mortificando a carne e recebendo uma nova vida. 2 Pedro 1,4 diz que os que são filhos de Deus herdam a natureza divina. É uma palavra para dizer a mesma coisa, né? Então nós somos, vamos dizer assim, co-participantes da natureza divina.
divina. Nós carregamos a imagem do Pai. Por isso, irmãos, não vivemos na prática do pecado. Então, é impossível permanecer em Cristo e permanecer no pecado ao mesmo tempo. É impossível permanecer naquele que é justo, praticando o quê? Injustiças ao mesmo tempo. É impossível permanecer naquele que é puro e viver em impurezas ao mesmo tempo. É impossível ter comunhão com a luz e viver nas trevas. É impossível. Esse tipo de vida é incompatível. Viver na carne, obras da carne, é incompatível com aquele que vive no Espírito, nascido de novo. Agora, irmãos, há uma batalha dentro de nós. Há uma batalha dentro de mim e de você. Ninguém pode fugir disso. E é interessante quando Jesus disse assim: cada um, se alguém quiser vir após mim, tome cada dia, não é que assim mesmo? Tome cada dia sua cruz, crucificando, cada dia. Às vezes a gente tem vontade de voltar à velha vida, irmãos. A vida que ficou para trás. Parece que alguém falou assim que eu pensei que no batismo eu tinha matado o velho homem, mas ele sabia nadar. Ele sabia nadar, entendeu? Irmãos, nós lutamos, todos nós. Jesus na cruz ouviu: desce daí. Se você desce. E graças a Deus, Jesus não desceu. E nós estamos ouvindo hoje: desce da cruz, larga essa cruz, larga esse caminho, larga essa vida, vão para a gandaia, ceda às paixões, ceda aos desejos. Você já ouviu, eu já ouvi essa expressão assim: eu saí da graça. Já ouviu? Eu saí da graça. Meu irmão, não sai da graça não. Saia da graça não, irmãos. Você tem que permanecer na graça. Tá? Nunca volte à velha natureza. Fortaleça na graça que é em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós temos que nos fortificar na graça. Um autor, não lembro, já li isso há muito tempo, ele disse que o cristão, ele tem uma nova identidade, né? A espiritual. Nós temos que assumir essa identidade. E quando nós assumimos essa nova identidade em Cristo, nós andamos com o certificado de óbito no bolso. Eu morri, eu fui crucificado, aquela vida está morta, aquele eu morreu, está aqui a certidão de óbito. Será que a certidão de óbito está no nosso bolso, irmãos? E todas as vezes que alguém perguntar alguma coisa, está aqui,
esse homem morreu. Esse homem, essa mulher não existe mais. Eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu contei uma história aqui, já há muito tempo, de um fazendeiro, que o vizinho, na hora de fazer a cerca, entrou 1 metro, ou um pouco mais, na parte dele, na propriedade dele, fez uma cerca, mas, né, tinha aqui, essa cerca era aqui, caiu, tudo bem, agora ele fez aqui, entrando na minha propriedade, aí ele derrubou a cerca, irmãos, pegou o machado e derrubou a cerca. Aí o outro vizinho foi lá na casa dele, você derrubou a cerca que eu fiz, que negócio é esse? Aí ele falou assim, vizinho, o senhor dê graças a Deus, que o senhor está falando com um novo Severino, porque se fosse com o Severino antigo, o machado não teria parado na cerca não. A história termina aí, eu não sei o que aconteceu. Qual foi a reação do sujeito, né? Então, mas diante dessa resposta aí, meu irmão, o cara, deixa eu sair fora daqui. Irmãos, às vezes dá vontade, né? Não vem a vontade? Vem ou não vem, irmãos? Só em mim que vem? Vem uma vontade de esganar alguém. Por isso que eu estou evitando ouvir coisa de política, irmãos. Tem certas coisas que eu, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Né? Então, a vontade vem, irmãos, mas ela vai ser crucificada. Eu não vou dar vazão a isso, porque eu tenho uma nova natureza. Irmãos, qual é a proposta do carnaval? Dar vazão a todos os desejos. Essa é a proposta do carnaval. Tudo que eu tenho prazer é o hedonismo, né? A pessoa guiada pelo prazer. Tudo que é prazeroso eu vou fazer. Não importa se é imoral, se é ilegal, não importa, eu vou fazer, porque me satisfaz. Essa é a proposta do carnaval, sem limites, não há limites. Não importa, né? Tem gente que, se a igreja católica, irmãos, em 590, eu estive pesquisando, depois de Cristo, oficializou o carnaval cedendo aos anseios populares, em 590. 1545, isso foi tratado num concílio, chamado Concílio de Trento, e foi reconhecido como festa popular. Em 1582, o carnaval foi fixado uma data, né, para a comemoração do carnaval pelo Papa Gregório XIII, sempre no 7º domingo que antecede a Páscoa. Para quê? Para a observação da chamada Quaresma. O que acontece na Quaresma, né? 40 dias de penitência. Logo depois da quarta-feira de cinzas, tem 40 dias de penitência. Aí a pessoa não vai comer carne, não vai fazer isso, fazer aquilo, mas antes ela cai na gandaia, faz de tudo. Aí depois, será que faz mesmo? Depois, né? 40 dias, meu Deus. Então, mas essa é a ideia, né? Foi a ideia original do carnaval. Irmãos, é uma festa popular. É uma festa aplaudida pelo mundo todo. Olha quantos turistas vêm para o Brasil nessa época, irmãos. Mas
é aceita por todos, mas não por Deus. Ontem eu vi um vídeo de um pastor lá na Sapucaí abençoando o carnaval. Quem viu essa reportagem? Abençoando, querido, pedindo a bênção de Deus, porque o carnaval é dos cariocas, não é do diabo não. Irmãos, tenha paciência, né? Nós temos que ter posicionamento firme, eu repito isso, irmãos, posicionamento firme. Pastor, é só um bailinho para as crianças na escola. Seja firme na sua escola. Meu filho, minha filha, não vai colocar fantasia. Não vai participar. Nem vai lá na escola nesse dia. E você não pode descontar ponto, valer ponto. Porque vale nota, né? Para obrigar a criança a ir. Os pais mandarem. Não pode. Consulta um advogado aí, você vai ver. Ontem a Bia me falou, da Maria Alice, né? Que a Maria Alice foi com uniforme. Aí sabe o que a professora disse? A Maria Alice está fantasiada de aluno. Todo mundo de fantasia. Não, e a Maria Alice, né, está fantasiada de aluno. Irmãos, a mesma coisa acontece na Páscoa. O que tem? Fantasiazinha de coelhinho. Halloween, que bruxinha bonita, linda essa bruxinha. No Natal, Papai Noel, ovo de Páscoa. Na quadrilha, que legal dessa quadrilha. Mundanismo, secularismo, irmãos, invadindo todas as áreas da sociedade. Todas as áreas. Nada a ver. E as crianças vão sendo doutrinadas. Se você não fizer isso em casa, o pessoal da rua vai fazer, para o lado errado. Então tome uma posição firme, ensinando seus filhos, olha, isso está errado, isso não é de Deus, é assim, 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 assim. Mas pastor, é só um baile gospel. Já viu baile gospel para os adultos? Pastor, é só um beijinho entre menina e menina. Menino com menina, é só um beijinho. Que coisa linda. Ele é efeminado mesmo. Isso aí, está certo, não tem problema não. É só uma mentirinha. Só bebe socialmente. Chega às 2 da madrugada o filho lá, dorme na casa da namorada, do namorado, e você não sabe o que acontece lá. E aí a gente vai, sabe, irmãos, um abismo chamando o outro, vai cedendo as coisas, né? O dia do Senhor não tem mais importância, o reino de Deus não está em primeiro lugar. Está tudo assim, entregue. Está tudo entregue. Me rendi. Não se renda não, irmãos. Lute. Às vezes cansa, irmãos. Mas lute pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Chore pelos seus filhos. Doutrine os seus filhos. Porque aí fora, via de regra, isto é, não vou generalizar, a coisa está feia. E você sabe que tem pessoas que não são crentes, mas que estão buscando
escolas evangélicas para os seus filhos, pela segurança, sabe? Que não estão cedendo a essa pressão toda que há. Romanos 12:2, que você conhece bem: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, Gálatas 5:21, os que tais coisas praticam, os que vivem dessa forma nas obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Está claro e direto. Não está falando assim, mais ou menos. É meio crente, meio salvo, meio transformado. Não existe meio. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Não é não, tá? Vamos crucificar a carne, meus irmãos, sem piedade, definitiva e permanentemente. Não deixar ela fluir, não alimentar, mas alimentar o espírito, leitura da palavra de Deus, oração, culto, igreja, participação, alimentando a sua natureza espiritual. Quando a pessoa começa a enfraquecer, a ceder, irmãos, a fazer concessões, ela vai deixando a igreja, vai deixando. A igreja não tem tanta importância, é lá uma vez ou outra, leitura da Bíblia, isso a pessoa vai deixando. Ela vai enfraquecendo, e aí a obra da carne vai tomando volume, as obras da carne. À noite, eu quero falar sobre o fruto do Espírito. Tá? Então, se você puder, esteja aqui, não fica com medo de bate-bola, não. A gente vai terminar mais cedo um pouquinho, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas que Deus nos ajude, irmãos. Irmãos, vamos pensar. Minha vida tem alguma obra da carne? Curva sua cabeça agora, por favor, antes da ceia. Deixa Deus, o Espírito Santo de Deus falar o seu coração. Tem alguma coisa que a Bíblia fala de obras da carne, que de alguma forma tem feito parte da minha vida? Tem agido assim? Peça a Deus forças. Peça a Deus forças, poder, o poder do Espírito Santo de Deus, para você vencer as obras da carne, em atos, pensamentos, atitudes. Peça forças a Deus, palavras. Senhor, ouve a oração do teu povo. Queremos nos colocar no teu altar, Senhor, nas tuas mãos poderosas, para não deixarmos a natureza humana evidenciar as obras da carne. Queremos vencê-las, queremos crucificá-la cada dia, para vivermos no poder do teu Espírito Santo. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, Senhor, mas não nos deixe permanecer no pecado. Tenha misericórdia de nós. Prepara o nosso coração para nos achegarmos à mesa do Senhor, arrependidos, confessando e buscando o perdão do Senhor.
somos indignos, Senhor, mas pela Tua graça, a graça do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, seu sangue derramado, nós hoje vamos nos achegar à mesa do Senhor, dignos por Jesus, só por Jesus, pois é em nome dele que nós oramos e tudo agradecemos-te. Amém.